Comissão do impeachment no Senado deve começar a funcionar na segunda-feira. Apresentada a proposta de emenda à Constituição para que haja eleições presidenciais em outubro e doações de funcionários comissionados para campanhas políticas podem ser limitadas. Bom dia. A Comissão Especial do Impeachment no Senado deve ser instalada na próxima segunda-feira. Ontem foi lido o processo no plenário e líderes partidários discutiram prazos para análise do impedimento. Correria dos jornalistas, líderes reunidos com o presidente do Senado. A discussão sobre o rito de tramitação do pedido de impeachment não obteve consenso. A oposição pedia pressa, a base aliada queria calma. Nós precisamos reunir os blocos, vai ser feita uma indicação por blocos, os blocos vão ter que discutir quais serão os seus nomes e, portanto, não faz sentido que nós tenhamos menos do que 48 horas para fazer essa indicação. O Partido dos Trabalhadores se recusa a indicar os membros, deseja um prazo de 48 horas para essa indicação, o que já sinaliza claramente para uma tentativa de retardar o processo de julgamento do impeachment no Senado Federal. Mas o presidente do Senado optou por não se comprometer com nenhum dos lados. Já que nós estamos fazendo a história e não o noticiário de cada dia, para usar ou deixar de usar mais um dia, menos um dia. Nós ficaríamos muito mal na história se quiséssemos atropelar a defesa ou a própria acusação, ganhando ou perdendo mais um dia. Eu não me presto a cumprir esse papel. A leitura do pedido de impeachment no plenário do Senado deu a largada no processo. Denúncia por crime de responsabilidade número 1/2015 em desfavor da Presidente da República, Dilma Vana Rousseff. Instauração de processo autorizado pela Câmara dos Deputados. Líderes da oposição questionaram o calendário divulgado pelo presidente do Senado. Democratas e PSDB queriam a indicação imediata de todos os membros da comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment. Eu quero reforçar o entendimento do legislador quando definiu que na mesma sessão que for lida, deverá haver a indicação e a constituição da comissão. Os partidos que defendem a saída da presidente Dilma Rousseff já indicaram 8 dos 21 membros da comissão. O bloco de apoio ao governo confirmou que só vai fazer a indicação no prazo final, a próxima sexta-feira. Porque nós temos o direito, o regimento diz, que é até 48 horas. E nós vamos indicar exatamente nas 48 horas que nos dá o direito. Não achamos que deve ser um julgamento desta monta atropelando regimentos e atropelando os direitos que os partidos têm de indicar. Após a indicação de todos os líderes, o plenário deve eleger a comissão especial sobre o pedido de impeachment na próxima segunda-feira, às 4 da tarde. A partir daí, o colegiado tem 48 horas para escolher o presidente e o relator e 10 dias para apresentar um parecer sobre se o pedido de impeachment deve ou não ser admitido no Senado. Caso todos os prazos sejam levados até o limite, a comissão deve votar esse parecer na segunda semana de maio. O senador Renan Calheiros anunciou que, caso o processo seja admitido pelo plenário, a partir daí a direção dos trabalhos ficará por conta do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Até a sessão que vai votar a admissibilidade ou a inadmissibilidade, as questões serão resolvidas pelo presidente. A partir disso, com a chegada do presidente do Supremo para presidir esse processo de impeachment, toda questão de ordem, e serão muitas, serão resolvidas pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Além do processo que vai determinar a continuidade ou o impedimento da presidente Dilma, o Senado começa a discutir uma terceira via. Novas eleições presidenciais em outubro, com a posse dos eleitos em janeiro para um mandato tampão de 2 anos. Para isso, será preciso mudar a Constituição.
Um grupo de 6 senadores argumenta que a maioria da população desaprova tanto Dilma Rousseff quanto Michel Temer e que para 58% dos entrevistados em uma pesquisa do Instituto Vox Populi, o impeachment não resolveria o problema do Brasil. Tanto quem defende o impeachment quanto quem se colocou contra ele. Essa é a parcela da sociedade, ou melhor, essa é a parte nesse processo que pode efetivamente apontar uma real condição para a saída da crise que a gente se encontra. Assim que os senadores apresentaram o documento com 29 assinaturas, houve discussão no plenário sobre a validade da proposta. O povo elegeu e só pelos meios constitucionais já postos nós podemos destituir uma presidente da República, inclusive através de um processo de impeachment, havendo no juízo de admissibilidade os requisitos mínimos. Segundo, senhor presidente, nem lei, nem emenda constitucional pode mudar a lei eleitoral para valer, mudar as regras eleitorais no ano da eleição. E eu estou absolutamente convencido que o povo vai querer sim votar e vai se unificar, em vez de se dividir, vermelhos para um lado, amarelo para o outro, vamos unir a rua para fazer uma eleição que resolva a crise. A PEC tem que tramitar primeiro em comissões antes de ser levada ao plenário. E para ser incluída na Constituição, a emenda precisa ser aprovada em 2 turnos de votação em cada uma das casas do Congresso. Para isso, são necessários, no mínimo, 60% de votos favoráveis, 49 no Senado e 308 na Câmara. Só se ela passar por todas essas etapas é que haverá eleição para presidente da República e vice no dia 2 de outubro deste ano. O projeto que proíbe doações de funcionários comissionados e terceirizados de fazerem doações a partidos políticos e a campanhas eleitorais está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto já foi aprovado, mas é preciso uma votação suplementar antes de seguir para exame da Câmara dos Deputados. Pelo texto, a proibição vale para os 6 meses anteriores à eleição. A reunião da Comissão de Constituição e Justiça está prevista para começar daqui a pouco, às 10 horas da manhã. Vamos agora conferir os destaques de outras comissões do Senado que têm reunião nesta manhã. A produção e a utilização de energia elétrica dos aterros sanitários de municípios com mais de 200 mil habitantes é o tema de um dos projetos na pauta da Comissão de Infraestrutura. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo analisa projeto que reserva 5% das residências do programa Minha Casa, Minha Vida para trabalhadores da construção civil. E na Comissão de Educação, especialistas debatem em audiência pública o currículo pediátrico global. O senador Delcídio do Amaral terá uma última chance na próxima semana de comparecer ao Conselho de Ética para se defender da acusação de quebra de decoro. O depoimento estava marcado para ontem, mas pela 3ª vez, Delcídio não compareceu. Foi a 3ª tentativa de ouvir o senador Delcídio do Amaral. Nas 2 anteriores, ele apresentou atestado médico. Desta vez, alegou que não teve acesso a documentos do processo solicitados ao Supremo Tribunal Federal, como justificou o advogado dele. Para não haver prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, deverá sim o senador ser ouvido já com o conhecimento prévio de toda a produção probatória que foi requerida e deferida neste Conselho. Fica caracterizado a intenção de protelar a decisão desse Conselho. Pela 3ª vez consecutiva, o representado argue que não pode vir, mas há exatos 2 dias, o representado concedeu entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, do SBT. Pasmem as senhoras e os senhores, o representado dizendo que estaria na sessão do impeachment, de votação do impeachment da presidente da República, para lá votar e, inclusive, destacando o voto dele, que votaria a favor do impedimento da presidente. Que conselho de ética é esse que não pode dar uma definição quando ele está dando entrevistas em rádio, televisão, montando em moto, passeando e debochando de nós, os senadores que estamos aqui?
A comissão decidiu fazer mais uma tentativa de ouvir o senador Delcídio do Amaral na próxima terça-feira. Desta vez com o compromisso da defesa de que o senador estará presente. A previsão é que ele estaria disposto a vir na próxima terça-feira, mesmo sem esses documentos, que eu repito, são fundamentais ao exercício da ampla defesa do contraditório. Eles querem a degravação e querem cópia dos autos lá no Supremo. Ora, quando que o Supremo vai terminar esse processo lá? Nós não estamos entrando no mérito do processo, quem vai julgar lá é a justiça, aqui é decoro. Se ele não vier, nós vamos seguir o que determina o regimento, que é a conclusão do relatório. Com o fim da votação do processo de impeachment na Câmara dos Deputados, foi retomada a visitação institucional ao Congresso Nacional. As visitas voltam a acontecer das 9 da manhã às 5h30 da tarde, com início a cada meia hora e tem duração de 50 minutos. Podem ser agendadas por meio da página do Congresso Nacional, que você vê aí na tela, ou pelos telefones 32 16 17 68 ou 3303 2994. Você acompanha outras informações durante o dia nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.